Dia pessoal, tudo tranquilo? Estamos entrando numa das matérias mais temidas da matemática, chamada de trigonometria, tá? Trigonometria tem trigonometria no triângulo retângulo, que é o que nós aprendemos no nono ano, e a trigonometria do conceito geral, que é do segundo colegial, certo? Então nós vamos começar com a do nono ano. Eu pedi para vocês fazerem o exercício 1A da página 141. Ela fala assim, ó, em cada um dos itens, ou seja, dos triângulos que você tem aí no seu livro, calcule o valor de seno de A e cosseno de A, e seno de C e cosseno de C. Aí você já fica louco, né? Quem assistiu a aula que eu mandei, você vai entender o que é o seno, o que é o cosseno e também vai citar a tangente. Então, gente, seno nada mais é do que uma fórmula, só isso, tá bom? Vou colocar aqui no cantinho de vermelho para vocês, ó. Seno de um ângulo é uma conta, é uma fração. E nessa fração você tem cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Beleza. Então, seno de um ângulo, de um triângulo retângulo, é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Calma que eu já vou falar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa, tá? O cosseno de um ângulo, então cosseno de qualquer ângulo, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ai, cateto adjacente, piorou, né? E a tangente, que esse exercício não cita, mas vocês já podem aprender, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vocês precisam decorar essas frações, como que elas são, como que elas fazem. Então, eu inventei 3 frases há muito tempo atrás, numa sala de aula antiga que eu tinha. E é o seguinte, ó. Tem gente bebendo coca. Simples, né? Tem gente bebendo coca é a tangente. Tangente bebendo coca, então tangente bebendo coca. É o mais tranquilo para decorar, né? Aqui o seno e o cosseno é o seguinte, você pensa que o seno é de palavra sentei, o CO são as costas e a hipotenusa é hipopótamo. Então você sentou nas costas do hipopótamo. Tranquilo? Pensa que como se o hipopótamo fosse um cavalo, você vai sentar nas costas do cavalo e vai sair andando por aí. Só que é hipopótamo, tá? E o cosseno é o cossê. O CA, que é o cateto adjacente, é a cabeça do hipopótamo. Então, cossê é a cabeça do hipopótamo, certo? Aí, essas 3 fórmulas devem ser aplicadas nesse triângulo. É um triângulo retângulo, ele te dá um ângulo de 90 graus. E ele fala que ele quer o seno de A, o cosseno de A, o seno de C e o cosseno de C. Para que eu descubra o seno de A, o cosseno de A, o seno de C, o cosseno de C, eu tenho que primeiro verificar o ângulo que ele está me falando. Então, o primeiro ângulo que eu vou trabalhar é o ângulo A, ok? Então, com relação ao ângulo A, então primeiro eu vou pegar essa caneta e eu vou marcar o ângulo A. Então, tá aqui, ó, ângulo A marcadinho, ó. Tá? Percebam então que você tem um triângulo retângulo, ele vai ter uma hipotenusa e 2 catetos, ok? Quando você olha para os ângulos, ele tem o ângulo de 90 graus, ele tem o ângulo C e agora o ângulo A está destacado, ok? Eu estou olhando apenas para o ângulo A nesse momento. Com relação ao triângulo geral, vamos ver quem é hipotenusa, quem é cateto? Triângulo geral. O triângulo geral, o 4,5 é o quê? Hipotenusa. Por quê? Porque é o maior lado, ó, 4,5, 4 e 2. Hipotenusa sempre é o maior lado, tá? E está de frente para o 90 graus, ó. Não rela no 90 graus, tá? Já ensinei isso. Os lados que formam 90 graus são catetos. Então, esse cara aqui é um cateto, tá? E o 2 aqui é outro cateto. Beleza. Agora, quando eu olho para o ângulo de 90 graus, agora eu não estou olhando no triângulo geral, não. Eu estou olhando o triângulo com o ângulo A destacado. Com o ângulo A destacado, o 4,5 continua sendo minha hipotenusa. Então, a hipotenusa nunca muda o nome, sempre vai ser hipotenusa. Porém, os 2 catetos, agora eles vão ter nomes especiais, tá? Preste atenção que o ângulo A, com relação a esse cateto aqui medindo 4, ele está o quê? Ele está de frente, ele está oposto, ele está um encarando o outro. Então, o ângulo A destacado tem o cateto 4 como seu cateto oposto. Então, ó, o ângulo que eu estou trabalhando é o A hipotenusa é o 4,5 que não muda,
E o cateto oposto, ó, catiope, vocês vão ver que vira só CO. CO é cateto oposto, tá? O cateto oposto, então, é o cateto que vale 4. Não sei se centímetros, metros, isso não faz diferença, tá? E o cateto 2, ele é o cateto adjacente. Por que adjacente? Na matemática, adjacente é aquele que está ajudando a ser formado, aquele que ajuda a formar, aquele que está ao lado de, aquele que dá um formato, aquele que consegue dividir parede. Isso que é adjacente, é aquele que consegue dividir parede e ajuda a formar. Então, vocês verificam que o cateto 2, ó, ele ajuda a formar o ângulo A. Ele faz parede para o ângulo A existir. Então, o cateto 2 chama cateto adjacente, tá bom? Vamos nas formulinhas? O seno com relação ao ângulo. Então, percebam que é sen, não é seno, é sen. E o ângulo aqui que eu vou colocar é o ângulo A, porque é o ângulo A que eu estou analisando, tá bom? Seno, sentei nas costas do hipopótamo. Então, sentei nas costas do hipopótamo. Quem é o CO, cateto oposto? 4. Quem é a hipotenusa? 4,5. Então, fica uma fração, 4 sobre 4,5. Acabou aí, por enquanto, depois eu vou fazer a divisão. Só. E o cosseno? Cosseno vira cos, tá? Cos do ângulo A, ou cosseno do ângulo A. Cossei a cabeça do hipopótamo. Então, cossei a cabeça do hipopótamo. O CA vale 2 e o hipotenusa vale 4,5. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Parou aí? Tá. Agora, ele me pediu também o seno do ângulo C e o cosseno do ângulo C. Se agora eu vou mudar o ângulo, eu tenho que mudar o quê? A minha forma de analisar. Exatamente. Agora eu não vou mais analisar o ângulo C, não vou mais analisar o ângulo A que estava de vermelho. Eu vou analisar o ângulo C. Então eu vou pintar o ângulo C aqui, ó, de azul. Ó. Tá? Agora eu mudei o ângulo que eu estou analisando. Não é mais o mesmo ângulo, viu, gente? Percebam que o triângulo retângulo ele tem 3 ângulos, o de 90 graus. Esse ângulo A, que eu pintei de vermelho, e agora o ângulo C, que eu pintei de azul. Agora a análise é do ângulo C. Então, ó, com relação ao ângulo C. Aqui, agora eu vou analisar o ângulo C de azul. Vamos ver quem é quem? O ângulo que eu estou analisando é o ângulo C, tá? Com relação ao ângulo C, a hipotenusa sempre vai ser hipotenusa, gente. Então, a hipotenusa continua sendo quem? 4,5. Então, hipotenusa 4,5. Agora, quem se tornou o cateto oposto ao ângulo C? Quem se tornou o cateto que fica olhando de frente para o ângulo C, mas não toca nele? Ó, o ângulo C está aqui. Quem está de frente? 2. Então, o 2 agora se torna o cateto oposto ao ângulo C. Tá? E quem é o cateto adjacente? O cateto que faz parede, o cateto que ajuda a formar? É o cateto 4. Então, com relação ao ângulo C, o cateto 4 é o cateto adjacente. Agora, eu vou fazer as mesmas fórmulas, só que com os valores do ângulo C. Então, ó, o seno do ângulo C, sentei nas costas do hipopótamo. Seno do ângulo C, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o 2, hipotenusa 4,5, tá? E o cosseno, cossei a cabeça do hipopótamo. Então, cosseno de ângulo C, cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Cateto adjacente, 4, hipotenusa 4,5. Pronto. Agora, as respostas você pode dar em forma de fração ou decimal, tanto faz, tá bom? Fazendo essa divisão, então, ó, vamos lá. Seno de A é 4 sobre 4,5, fazendo a divisão 0,88888. Então, seno de A, 0,88 em forma de dízima periódica. O cosseno de A é 2 sobre 4,5, fazendo a divisão 0,44444 em dízima, tá? Ah, então o seno de C, 2 sobre 4,5. Ô, professora, inverteu aqui, ó. O seno e o cosseno inverteu. É comum, porque você só inverte as posições dos catetos. É normal, tá? Seno de C, 0,444 e cosseno de C, 0,88888, fazendo as divisões, tá? É muito complicado essa matéria para quem tem dificuldade em matemática, mas eu prometo que eu vou tentar deixar ela mais tranquila possível, tá bom? Beijos!